Romanticamente falando, a maioria das pessoas acredita que fomos feitos para encontrar a pessoa certa. Mas a verdade é que durante a maior parte da história estávamos meio que por conta própria. Nossos parentes animais mais próximos não formam vínculos em pares de longo prazo, e muitos humanos ainda não formam. Então, quando começamos a considerar só nós dois como normal? Bem, hoje vamos descobrir exatamente quando os humanos se tornaram monogâmicos. Antes de começar, não deixe de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário. Conte-nos quais outros hábitos antigos você quer que a gente analise. Em seguida, a pergunta: os humanos são naturalmente monogâmicos? Parece simples, mas é como perguntar se somos naturalmente fãs de paraquedismo ou de reality shows. A resposta curta é: não exatamente. A socióloga Pepper Schwartz certa vez comparou os humanos a gansos, uma espécie tão monogâmica que se um parceiro morre, o outro pode nunca mais se unir a outro. Os humanos, por outro lado, tendem a seguir em frente. Mesmo nas culturas mais voltadas à monogamia, divórcio, novos casamentos e traições são comuns, o que significa que, se alguma coisa, os humanos são fiéis de forma flexível. Mais como renovação na Netflix do que até que a morte nos separe, e não somos só nós. Lobos, castores, pinguins e até cavalos marinhos já foram rotulados como fiéis, mas a maioria dessas espécies também trai. Pegue os pinguins, os supostos pássaros do amor da natureza, em uma colônia cativa de pinguins de barbicha. Testes de DNA revelaram que cerca de 15% dos filhotes não eram filhos do pai social. Nos pinguins de Magalhães, quase um terço dos filhotes vinha de pais externos ao par. Até os roedores do campo, o símbolo máximo do vínculo em pares, têm ninhadas com pais múltiplos. Acontece que o reino animal é basicamente um episódio gigante do Maury. Os humanos talvez não sejam a espécie mais leal, mas com certeza somos a mais performática em relação a isso em todo o reino animal. A lealdade vem com coreografia. Gibões, aqueles cantores acrobatas do sudeste asiático, entoam duetos elaborados para marcar seu território e um ao outro. Um par acasalado pode passar minutos cantando em harmonia, o equivalente entre primatas a uma balada poderosa, lembrando a selva que, sim, eles ainda estão juntos. Os Grouse canadenses fazem algo parecido. No chão, casais emitem chamados em uníssono, balançando e trombeteando em sincronia para fortalecer seu vínculo. Albatrozes, por sua vez, transformam o romance em um número da Broadway, batendo os bicos, balançando e fazendo reverências em rotinas perfeitamente sincronizadas que podem durar meia hora. E os já mencionados roedores do campo, os mascotes neuroquímicos do compromisso, reafirmam suas parcerias por meio de cuidados mútuos, carinhos e ninhos sincronizados, tudo impulsionado pelos hormônios do vínculo ocitocina e vasopressina. Humanos, pegamos esse mesmo instinto e construímos uma indústria em torno dele. Várias, na verdade. Votos de casamento, alianças de diamante, pacotes de lua de mel e aplicativos de namoro. Basicamente, inventamos papéis burocráticos e playlists para realizar o que pássaros e macacos fazem com uma coreografia. Em todo o reino animal, a monogamia social, criar filhotes juntos, evoluiu de forma independente em aves, raposas e até cupins. Os humanos se destacam porque misturamos biologia com cultura e impomos isso por meio de rituais e leis. Nosso próprio corpo até insinua nossa história romântica. Machos e fêmeas humanos têm tamanhos aproximadamente semelhantes, ao contrário dos gorilas, em que machos grandes monopolizam haréns. Essa leve dimorfismo sugere que a evolução favoreceu a formação de pares, em vez da dominância. Não somos feitos como os líderes dos gorilas, mas também não somos exatamente como pinguins em parcas. Então, enquanto o ganso pode acasalar para a vida toda, os humanos simplesmente marcam uma terapia de casal. Antes de os humanos serem humanos, nossos ancestrais primatas eram solitários, vivendo sozinhos e se encontrando apenas para acasalar antes de seguirem caminhos separados, cerca de 75 milhões de anos atrás. Contudo, primatas primitivos começaram a formar grupos sociais, e com isso surgiram novos problemas: competição, infanticídio.
Perguntas incômodas sobre se você pularia de uma ponte só porque seus amigos fizeram isso. E, claro, a questão de quem ficaria para cuidar das crianças. Dois estudos marcantes em 2013 abordaram esse enigma evolutivo. Um, liderado por Kit Hope, no University College, Londres, propôs que a monogamia evoluiu como resposta ao infanticídio. Machos permaneciam com fêmeas para proteger sua prole de machos rivais, que poderiam matar os filhotes para fazer as mães voltarem ao estado fértil. O outro, feito por Dieter Lucas e Tim Clutton Brock em Cambridge, descobriu que a monogamia frequentemente surgia quando as fêmeas viviam muito distantes umas das outras. Nesses ambientes, fazia mais sentido um macho permanecer com uma parceira do que gastar energia procurando outras. Pressões diferentes, mesmo resultado, uma mudança de encontros casuais para relacionamentos de longo prazo. Vamos criar esse bebê juntos, alianças. Essas não eram uniões românticas, apenas estratégias de sobrevivência, mas abriram caminho para o hábito humano de viver em casal. A antropóloga Sarah Bleffer Hurdy expandiu essa ideia posteriormente com sua teoria do aloparentalismo, a noção de que os humanos evoluíram para compartilhar responsabilidades de criação entre pais, irmãos e membros da comunidade. Esse modelo cooperativo incentivou empatia, vínculos e confiança. Rituais de cuidado, compartilhamento de alimento e apego emocional reforçaram a sobrevivência do grupo. Em certo sentido, o amor começou como estratégia de sobrevivência e se tornou um estilo de vida. Nas primeiras tribos humanas, monogamia e poligamia provavelmente coexistiam. O ambiente moldava as regras. Escassez levava parceiros a se unirem, abundância permitia competição. Alguns grupos caçadores-coletores até praticavam a paternidade partível, acreditando que vários homens podiam ser pais da mesma criança. É claro que isso não é possível, mas provavelmente gerava uma verdadeira novela pré-histórica. Assim que esses primeiros pares começaram a cooperar, compartilhando comida, protegendo a prole, declarando imposto de renda em conjunto, os benefícios se acumularam. Permanecer juntos tornava a vida mais fácil e, ao longo de gerações, essa cooperação se enraizou em nossas expectativas sociais. Tornamo-nos amantes em série, biologicamente preparados para laços, culturalmente livres para rompê-los. Avançando rápido alguns milhões de anos, grupos humanos aumentaram, as pessoas começaram a viver em comunidades coesas e novos problemas surgiram. Não estamos falando de como ficou difícil encontrar uma vaga para estacionar. Embora isso provavelmente fosse um problema, estamos falando de doenças. O cientista canadense Chris Bauch modelou isso em 2016, mostrando que, à medida que as sociedades cresciam, infecções sexualmente transmissíveis se espalhavam com mais eficiência. Quanto mais pessoas tinham múltiplos parceiros em períodos sobrepostos, mais fácil era para doenças como sífilis ou clamídia varrerem populações inteiras. Algumas dessas infecções causavam infertilidade, o que dificultava a sobrevivência coletiva. Assim, a monogamia, ou pelo menos a monogamia imposta, tornou-se uma espécie de medida de saúde pública. Menos parceiros significava menos patógenos, e culturas que promoviam a formação de pares tinham vantagem demográfica. A transição para a agricultura acelerou isso à medida que os humanos construíam assentamentos permanentes. Pararam devagar e começaram a acumular comida, propriedade e parceiros. A vida urbana significava mais pessoas próximas, mais interação, mais escapadinhas e mais risco de doenças. Mas a biologia não era o único fator motivador. À medida que as sociedades humanas desenvolveram sistemas de propriedade e regras de herança, formar pares também se tornou economicamente útil. Casamentos uniam famílias, transferiam riqueza e estabilizavam hierarquias sociais. O antropólogo Joseph Heinrich argumentou que a monogamia disseminada até reduziu a violência, impedindo que homens poderosos monopolizassem mulheres e deixassem homens de status inferior sem parceiras. Basicamente, o amor ficou burocrático. Não era só com quem você gostava, era com quem podia ajudar a manter sua linhagem viva, sua fazenda funcionando e seus sogros felizes. Em outras palavras, a monogamia não só curou a sífilis, curou o caos. Depois que a monogamia surgiu, trouxe vantagens, especialmente para os pais.
Ao permanecer por perto, os machos podiam proteger os filhotes, compartilhar recursos, aumentar as chances de sobrevivência e receber uma garrafa de aquavelva todo ano no Dia dos Pais. Essa cooperação ajudou os filhos da nossa espécie a prosperar, o que, por sua vez, reforçou esse padrão ao longo de gerações. Essa estabilidade pode até ter moldado nossos cérebros. Kit Hope e outros especularam que parcerias comprometidas incentivaram o compartilhamento confiável de alimentos, especialmente proteínas, o que favoreceu a evolução de cérebros humanos maiores. Obviamente, isso é ótimo para zumbis, pois significa refeições maiores, mas para humanos, cérebros maiores significaram infâncias mais longas, o que exigiu ainda mais cuidado parental, um ciclo de retroalimentação que manteve as famílias unidas. O amor, como se vê, também era químico. Ocitocina e vasopressina, os chamados hormônios do vínculo, regulam o apego nos humanos. E sim, até nos roedores do campo, que, diga-se de passagem, são basicamente os habitantes de subúrbios do meio-oeste entre os roedores. Um parceiro, toca compartilhada, guarda conjunta das sementes de grama. Enquanto isso, seus primos, os roedores de prado, permanecem encantadoramente solteiros. Então, se estiver querendo marcar com um roedor, tente os de prado de qualquer forma. Biólogos evolutivos adoram esse contraste porque mostra que o vínculo não é destino, é fiação. E os humanos têm os dois circuitos. Nosso cérebro também recompensa o vínculo por meio da dopamina e da serotonina, os mesmos químicos por trás do vício. Por um lado, isso significa que Robert Palmer realmente era viciado em amor, mas também significa que apaixonar-se é a maneira da natureza nos viciar, o suficiente para reproduzir. Em termos modernos, é como a evolução sussurrando. Claro, isso vai acabar mal, mas pelo menos você vai criar algumas crianças antes. Assim que a criação dos filhos se tornou um esporte de equipe, a cultura assumiu o controle. A monogamia foi moralizada. Religiões e governos começaram a impô-la, transformando o que começou como um arranjo prático em uma expectativa moral. Por volta de 1000 anos atrás, a ideia ocidental de um homem e uma mulher para a vida inteira já estava consolidada por meio da lei da igreja. Embora outros sistemas, da poligamia à poliandria, tenham continuado em outras regiões, isso não significa que os humanos pararam de experimentar. Antropólogos observam que apenas cerca de 17% das culturas são estritamente monogâmicas. A maioria permite alguma variação, mas o padrão geral persistiu porque funcionava. A monogamia não era universal, era útil. E para uma espécie que constrói de tudo, desde famílias até filas de recomendação da Netflix, útil é quase o mesmo que natural. Então, quando exatamente os humanos decidiram ser monogâmicos? Pergunta capciosa. Nós nunca decidimos, só continuamos encontrando novas razões para reforçar essa escolha. Primeiro vieram as pressões de sobrevivência. Proteger o bebê, evitar doenças, garantir comida suficiente para todos. Depois vieram pressões sociais, propriedade, paz e política. Com o tempo, a monogamia deixou de ser apenas prática e tornou-se cultural. Transformamos isso em canções, leis, ideais e na trama de orgulho e preconceito. Hoje, a tecnologia e a globalização estão remodelando essa história novamente. Aplicativos de namoro, redes sociais e mudanças nas normas de gênero fazem a monogamia parecer diferente, mas o objetivo, estabilidade, permanece o mesmo. Até movimentos recentes, como a não monogamia ética, ecoam nossa antiga flexibilidade evolutiva. Tentamos relacionamentos abertos desde antes de existirem casas para abri-los. Dados atuais sugerem que cerca de 20 a 25% dos adultos já participaram de alguma forma de não monogamia consensual. É bom tomar cuidado antes de usar essa frase como argumento com seu cônjuge. Mas é uma prova de que, embora a cultura mude, a curiosidade não. Afinal, até que a morte nos separe, agora vem com renovação opcional a cada 18 meses, assim como seu plano de celular. Os humanos permanecem o que os psicólogos chamam de poligâmicos biologicamente, mas monogâmicos culturalmente. Formamos laços profundos, mas ainda desejamos novidade. Criamos sistemas sociais em torno do vínculo em pares, mas os quebramos quando não servem mais. Nossos ancestrais construíram cabanas e votos matrimoniais pela mesma razão, para manter a chuva lá fora.
Seja com o Tinder ou com votos no templo, os humanos simplesmente continuam encontrando novas formas de fazer o vínculo em pares funcionar. Se é que há algo a aprender, a monogamia não prova que superamos a natureza, prova que fomos criativos com ela. Como sempre, existem algumas hipóteses marginais que vão ainda mais longe. Alguns cientistas especulam que parasitas biológicos, como a toxoplasmose, podem influenciar sutilmente os comportamentos humanos de vínculo e de busca por risco. Outros argumentam que a monogamia prospera em ambientes onde a cooperação econômica é vital, pois a estabilidade entre os pais aumenta as taxas de sobrevivência. Em outras palavras, seja por germes ou pelo PIB, o amor continua sendo uma questão de números, mas a conclusão é que os humanos são parte biologia, parte cultura e parte pura e simples caos. Monogamia não é destino, é uma estratégia que continuamos revisando à medida que nossas vidas, leis e histórias de amor mudam. Então, da próxima vez que alguém disser que monogamia é natural, lembre-o de que comer carne crua também era. A evolução só nos deu opções. Então o que você acha? Qual dessas teorias você achou mais convincente? Conte-nos nos comentários abaixo. E já que está por aí, confira alguns desses outros vídeos do Weird History.